quando você faz aquela pergunta assim: Deus, eu faço de tudo, eu faço campanha, eu oro, leio a Bíblia, mas parece que só Fulano recebe? Parece que só Fulano ganha, parece que a vida dele é sempre maravilhosa. Meu Deus, são anos te seguindo. Eu tô aqui na tua palavra há tantos anos, indo na igreja, te servindo, fazendo tudo que é possível, e é ele que ganha. Senhor, ele começou na igreja não tem 6 meses. A vida dele só prosperou. Ele foi só para frente. Infelizmente, você vai ter que lidar com pessoas invejosas ao seu redor. Aquela pessoa que não consegue lidar, que você tem o que ela gostaria de ter, que você é a pessoa que ela gostaria de ser, quer puxar seu tapetinho de qualquer jeito, que é difícil. A inveja, a gente vai trobar com a inveja vez ou outra, mas e quando somos nós? E quando é a gente olhando para o outro sem conseguir admiração, sem conseguir aquela felicidade que nos arranha, que nos faz mal, e quando a gente sente, mas eu não sei, sente. Você pode dar nomes muito bonitos: frustração, decepção. E aí a gente tem um agravante. Eu falo que é uma pimentinha nisso tudo. Como se não bastasse naturalmente, né, os seres humanos se comparando, olhando para os outros, e a comparação existe, ela é inerente do ser humano. Você pode dizer que não, mas ela existe, maior ou menor grau, até por isso as sociedades, elas evoluíram, a gente se comparando, vendo a forma com que algumas pessoas se portavam, a gente se portava também. As crianças crescem nessa comparação, né? Olhando como os adultos respondem, como eles reagem. Mas o temperinho especial, né? O que dá uma apimentada em tudo, são as redes sociais, né? Antigamente, quando a gente não tinha as redes sociais, para eu saber os detalhes, os pormenores, as conquistas do outro, eu precisava ter algum nível de proximidade. E uma proximidade quase numa intimidade. Era alguém que eu trabalhava junto, que eu estudava junto, que eu conversava, amigo de um amigo, numa saída junta. Hoje, um completo desconhecido, uma pessoa do outro lado do mundo, está contando aos quatro ventos que bateu seus 10 milhões de seguidores, conquistou seu primeiro milhão aos 25 anos, possui 4 carros, 10 empresas mega lucrativas, uma família com filhos abençoados, casa com piscina, casa de campo, casa de praia. E aí, sem perceber, um completo estranho de uma vida que você nem sabe se quer para si mesmo, começa a criar uma raizinha, começa a provocar uma dor. E aí, automaticamente, dentro de nós, vai surgindo essa cobiça. É a vontade de ter o que ele tem, mas para além. Eu não quero que ele tenha. Porque a inveja ela tem esse peso. Não basta você, não basta eu querer ter o que você tem, mas eu não quero que você tenha. Porque no meu julgamento, você não merece. Você não é uma pessoa tão certa assim. Você é muito novo na fé. Você foi a 2, 3 cultos e Deus já está te abençoando, e você tantos anos e não está sendo abençoado, então não é justo. E você vai se colocando nesse lugar da injustiça, da comparação, da cobiça e sim, da inveja. Lá no livro de Tiago, no capítulo 3, especificamente no versículo 16, e aí lá Tiago está exortando, explicando sobre os tipos de sabedoria. Mas mais especificamente no versículo 16, assim, ó. Pois onde há inveja e ambição egoísta. Ele não está falando aqui da ambição, e aqui vamos ter em mente, não há nenhum problema em sermos ambiciosos. Não tem problema você querer melhorar, não tem problema você querer ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. O que ele falou problema aqui, ó, pois onde há inveja e a ambição egoísta. A ambição egoísta é só eu posso ter, só para mim. Beneficiando a mim e desbeneficiando outra pessoa, lasquei, tô nem aí. A ambição ela serve para o meu e apenas o meu conforto. Aí há confusão e toda a espécie de males. Veja que a inveja é uma das coisas que Jesus mais abomina, porque a inveja ela mata uma das principais características do cristão, daquele que é realmente parecido com Cristo, que é a gratidão. Nós, através da comparação excessiva, da ambição egoísta e da inveja, nós olhamos para o outro
E mesmo que eu tenha, quando eu olho para o outro, eu acho o meu muito pequeno, eu acho o meu muito insatisfatório, eu acho o meu nada demais. E se você percorrer toda a Bíblia, do início ao fim dela, você vai ver como Deus aponta sempre para um coração salvo, uma vida salva, é uma vida grata. Porque antes de qualquer coisa neste mundo, tudo que esse mundo ele pode me dar, eu tenho a salvação de Cristo. E isso por si só, pensando que nós devemos pensar na nossa vida eterna e não na nossa vida terrena, já deveria bastar. E eu deveria ser extremamente grato. Nada deveria me preocupar se me acrescenta ou não, porque eu já tenho a salvação. Só que quando eu me comparo, quando eu cobiço, quando eu sou ganancioso, eu transformo tudo que eu tenho, todas as minhas conquistas, como pequenas, como menores, como insatisfatórias. Eu falo que o grande antídoto para a comparação é uma gratidão muito genuína. Não tem. Não tem melhor antídoto para inveja, para você estar se sentindo fracassado, do que ser absurdamente grato por tudo aquilo que você já tem. Ah, mas eu não tenho. Tem. É que você vai apagando, é que a luz do outro parece que é sempre mais bonita e tudo maravilhosa. Porque eu também sou essa pessoa. Quantas e quantas vezes, né? Não tô. Deus está fazendo tanta coisa na minha vida e daí eu olho pro lado. E aí o grande problema, né? A gente olha pro lado e aí pensa, mas fulano, Senhor, não é uma boa pessoa, né, Deus? Senhor, mas fulana nem te serve. Como que já fez isso? Como que já tá assim? Como que o senhor perdoou? Fez tanta merda a vida inteira e agora tá se pagando de santo? E aí a gente vai entrando nesse lugar muito ruim. Eu trouxe 4 pontos que para mim são antídotos para você reduzir esse sentimento e não acabar pecando contra Deus. O primeiro deles é a gratidão, ela é como um exercício físico. Ela precisa ser exercitada diariamente. Se a gente não se lembrar dos motivos pelos quais eu já deveria ser grato, eu vou me esquecer. E aí eu vou olhar para o lado, e aí eu vou achar que o outro é menor. Eu, Andréia, tenho um hábito, quando eu vou fazer meu devocional, eu tenho quase que um diário ali das coisas que aconteceram, que eu estou pensando, alguns sentimentos que eu estou tendo. E eu costumo colocar 3 coisas pelas quais eu sou grata naquele dia. A primeira, certamente, sempre está viva. E ultimamente, assim, quem vai no esporte, eu agradeço às vezes a Deus de ter minhas pernas, de poder movimentar as minhas pernas. Coisas tão simples, tão banais, que só quando você não tem, você vai se dar conta do quanto aquilo era importante. Então eu tenho tentado trazer a memória sempre, porque um coração mais grato é um coração que inveja menos. Em segundo lugar, uma coisa que me ajuda muito nesses momentos é saber que Deus testa o nosso coração. Se você se compromete a andar com Deus, se você se compromete a ter uma vida com Deus, saiba que Ele vai testar o seu coração. E isso vai acontecer de uma forma muito dolorosa, que é às vezes dando o que você mais quer para outra pessoa. E para outra pessoa que você julga que não é tão merecedora de receber aquilo que você tem pedido há anos. E não porque Deus seja sádico, e não porque Deus se alegra com a nossa tristeza, e não porque Deus adora ver a gente passando um perrengue, mas simplesmente porque Ele quer que o nosso coração esteja voltado para quem fez a promessa e não a promessa. Para que a minha adoração seja pelo Deus que pode me dar, Ele dando ou não. Porque pode acontecer de eu receber essa promessa, me apaixonar por essa promessa, esquecer quem me deu a promessa e me perder na promessa. Pessoas que vão lá, têm uma prosperidade financeira, crescem na vida, a empresa prospera, se esquecem de Deus, começam a entrar em esquemas escusos e vai presa e a vida destrói, e a família destrói naquilo que era para ter sido bênção. Então Deus testa o nosso coração. Por isso, eu hoje tento celebrar ao máximo a vitória do outro, porque se eu estou passando por um teste, por uma aprovação, eu quero que Deus me veja muito feliz com o outro para Deus, olha, eu não vou me dar a chance de provar que eu não vou me mudar com dinheiro. Sabe esse meme? É exatamente isso. Terceiro, diminua as chances de você estar se comparando. E hoje, uma das melhores formas disso é não ficar consumindo excessivamente redes sociais. Eu fiz uma limpa em perfis de lifestyle, de pessoas que o conteúdo é mostrar a vida delas.
Hoje eu prefiro seguir criadores que criam um conteúdo específico, que vai falar de história, que vai falar de Bíblia, que vai falar de autoconhecimento, não alguém que o conteúdo é a vida dela. Porque se o conteúdo é a vida dela, ela vai editar perfeitamente as cenas para que transpareçam uma vida perfeita. Porque é isso que vende, porque é isso que dá like, porque é isso que dá views. Então, eu, mesmo racionalmente, sabendo que aquilo pode ser editado, que aquilo não é a verdade, no autoconsumo que eu tenho, meu cérebro ir entendendo, sabe aquela uma mentira dita 100 vezes começa a soar como verdade? É isso. Então, quando eu vejo que esse espírito de comparação vem surgindo, a primeira coisa que eu faço, eu oro. Eu saio da internet, oro e repreendo esse espírito de comparação. Eu peço para Deus não deixar isso crescer no meu coração e vou ler. Vou ler a Bíblia, vou assistir uma pregação, me alimentar daquilo que realmente me alimenta, da verdade de Cristo. E por último, todas as vezes que a inveja costuma bater, e ela aparece, eu sou ser humano, como todos vocês, eu me lembro que bênção tem nome e sobrenome. O que isso quer dizer? Que se tem uma pessoa do meu lado, que eu tô pedindo uma casa. Deus me dá uma casa, uma casa, uma casa, uma casa. Aí a pessoa que tá do meu lado ganha a casa. Essa pessoa não ganhou a minha casa. Ela ganhou a casa dela. Tem o nome e o sobrenome dela. A minha casa tem nome e sobrenome. Isso quer dizer que outras pessoas serem abençoadas, outras pessoas serem prósperas, outras pessoas vencerem, outras pessoas serem curadas, não tiram a minha bênção, não tiram a minha cura, não atrasam o meu ganho. O que é meu. E quando é meu, vai vir no tempo perfeito de Deus. É o melhor não para o outro, é o melhor para mim. É o que faz sentido para mim. Só que eu posso fazer alguma coisa nesse sentido, que eu posso atrasar. Quando eu olho muito para o lado, quando eu fico querendo me meter a ser Deus, quando eu fico murmurando e reclamando, a gente já tem um capítulo aqui só falando sobre murmuração e reclamação, eu mudo a ideia de Deus. E ele atrasa até que eu esteja com o coração tratado para receber. Porque até para você receber bênçãos, você precisa estar preparado para que aquilo não se torne maldição na sua vida. Se um pai sabe que dar um carro na mão de um filho é uma possibilidade de desgraça, é uma possibilidade que ele morra, porque ele é imaturo, porque ele é inconsequente, esse pai não vai dar o carro, mesmo podendo, até que o filho tenha maturidade suficiente para receber. E talvez seja isso que você tenha que ter em mente, para parar de alimentar tanta inveja e comparação na sua vida. Fiquem com Deus.